galera da Espécula, eu sou Lua Valentia e estou aqui com o Léo Dias, aqui na casa dele, também conhecido como a Cripta. E hoje nós vamos fazer uma entrevista com esse artista fabuloso. Ele vai contar um pouco a história dele pra gente e tal, e eu espero que vocês gostem. Muito emocionante. Então, Léo, você me falou que você já vem de uma família de arquitetos. Sim. Você poderia me falar mais? Qual foi o seu primeiro contato com a arte, com a escultura? O meu pai era arquiteto e ele, além disso, ele gostava de pintar, de esculpir, assim como o pai dele, assim como o meu bisavô, assim como o meu tataravô. Todos eles eram portugueses e tinham já essa tradição de família de seguir a carreira do outro. Chegou em mim e assim, não sei como foi anterior com eles, mas comigo foi nada forçado. Eu tinha acesso às coisas em casa. Ele tinha um escritório em casa também, fora da empresa, e eu tinha acesso a todo o material artístico, né? Então foi um encantamento natural, não foi uma coisa que me disseram, tu tem que ir lá desenhar. Não, tinha ali, eu experimentei e gostei. E basicamente foi isso, assim, não teve não teve nada de teoria, era só descobrir que praticar um negócio era muito gostoso. E desde a infância você? Desde sempre. Eu acho que quando eu aprendi a falar, eu já desenhava também. Óbvio, desenhos de uma criança, né? Não era uma criança pintando a Capela Sistina, era um desenho de criança. E o tema mais voltado pro terror, pro obscuro, quando começou a surgir o interesse? Bem cedo também, porque pelo menos que eu tenha memória, que eu tenha detectado, eu perdi o pai com 5 anos, e aí eu passei a dormir um tempo com a minha mãe, na cama com ela, né? E uma noite ela pegou no sono, e eu continuei vendo TV, e passou um filme de terror. E eu adorei a experiência de ver um filme de terror. Dava medo, mas ao mesmo tempo eu sabia que era de mentirinha. E as pessoas morriam e eram de mentirinha, elas não tinham morrido de verdade, que nem meu pai. E eu achei isso sensacional, que tu podia contar histórias que não necessariamente eram verdade, elas só cumpriam aquela tarefa de te assustar por aquele momento. E isso eu carreguei pra vida. Tipo, na escola eu desenhava monstro, caveira, atrocidade. Eu era criança que os professores e educadores ficavam assustados porque eles não sabiam como lidar exatamente. Será que é uma depressão que essa criança tem? Será que é alguma coisa grave? E aí minha mãe era chamada constantemente na escola por causa desse tipo de coisa. Mas na verdade era só uma criança nerd que gostava de filmes de terror e queria desenhar o que via nos filmes. Então, Léo, daqui essa é uma das suas favoritas, né? Talvez a favorita, junto com a bruxa. Então me explica um pouquinho mais sobre essa peça. Esse é um capacete de mergulho no inferno. Eu perdi minha mãe por um câncer de pulmão. E durante essa fase de tratamento dela, eu acompanhei todo o tratamento, eu tive em todas as quimioterapias, todas as sessões de radioterapia. E quando tu convive num ambiente que todo mundo, não todo mundo, mas a maior parte das pessoas que tu tá vendo tá doente, com uma doença potencialmente fatal, que tu tá convivendo com um sofrimento indescritível em casa, vendo uma pessoa definhando e com dor e com tudo, a sensação que tu tem é que tu tá no inferno. Então eu tinha a impressão que eu tava descendo um abismo terrível, vendo aquela dor toda, só que ao mesmo tempo eu tava saudável. Então, tipo, eu não tinha aquilo, eu só tava lá junto. Então a sensação que eu tinha é que eu tava vendo o inferno por uma janelinha. E quando tu vê por uma janelinha, tu tá num escafandro. Então eu fiz um escafandro, tirando a grade e colocando um pentagrama, porque essa era a minha concepção de como era visitar o inferno. E aí eu criei essa peça com esse significado. E aqui, uma referência ao Lovecraft. Eu não sei se isso tem em outros estados, essa plaquinha. Essa plaquinha é muito clássica aqui de Porto Alegre. Não sei se do Rio Grande do Sul também, se tem no resto. Tem uma galera que prega essa plaquinha, eles fazem um silk screen e pregam essas plaquinhas nos postes. Jesus breve voltará. Isso tem por tudo. E aí um dia um amigo meu me deu uma plaquinha dessas que ele achou no chão e eu troquei o Jesus por Cthulhu. Ok.
E aqui é incrível, porque muitos detalhes. Aqui vemos o bafomé, os pregos. Ali é a moeda do Caronte, que eu tenho também. E ali, a areia. A areia do Coliseu, que eu pedi para um amigo meu trazer para mim. Porque eu coleciono coisas macabras, não importa o que seja. Eu gosto de coisas macabras. Daí o amigo meu tava no Coliseu e disse, traz areia pra mim, meu. E aqui, essa peça... Esse é um bebê Find, que é inspirado na banda Misfits, né? Que eles têm a caveira clássica deles. E aí eu tenho essa fixação por bebês. E aí eu quis fazer um bebezinho como se ele fosse... Já nasceu Misfits. Entendi. Aí tem caveirinhas de tudo quanto é tipo, porque eu coleciono crânios de verdade, e caveiras e etc. Aí tem por tudo, por toda a casa tu vai ver caveiras e crânios. Aqui mais bafomé. Aqui embaixo, essa peça é um coração com... Um monte de borboleta. Porque eu vou achando as borboletas mortas e aí eu vou botando tudo no mesmo lugar. Depois eu vou montar, Eu monto borboletas, né, em quadrinhos, salientando que eu não mato nenhuma. Tudo encontrado, coletado morto na natureza. E aí eu vou montando quadrinhos para decorar e tal. Essa aí tá prestes a ir para um. Linda. E aqui embaixo... Algumas originais de peças que tem molde. E aqui embaixo... Essas são peças originais, são as peças matrizes, né, do meu anjo morcego. Anjo vampiro, no caso, e de um Krampus. Essa é a peça matriz, a primeira que eu esculpi, realmente. Nossa. Aí depois eu tirei molde e posso tirar isso em resina. Entendi. Aqui tem um monte de coisas, né? Começando por eu sempre amei o Bosch, e aí eu queria ter um dos demônios que ele pintava nos quadros dele. Só que eu pensava que, tipo, eu queria ter ele como se ele fosse um artefato histórico. Então, ele não poderia, como ele não estaria se mexendo, eu pensei que eu deveria ter um dos demônios mortos. E aí eu fiz ele como se fosse meio mumificação natural e coloquei ele numa basezinha mais clássica para dar a impressão de uma coisa histórica e tal. E aí tem as fadinhas, essa aqui são... Essa simulando uma fada borboleta e do outro lado tem uma fada feita com pétalas de orquídea e bigodes da minha gata. Ai, eu não ia imaginar isso. Aí tem presentes, que eu ganhei muito presente de muita gente. Um Moai que um amigo meu trouxe pra mim do Peru. Aí não é um presente, mas eu tenho desde criança essa carranca. Aí eu tenho amigos biólogos que coletam coisas na natureza pra mim. Essa foi um besouro gigante da Amazônia, Megasoma actium. Eu não tenho certeza, não faço a menor ideia do nome popular dele, só sei o nome científico. Aqui temos um Desmodus rotundus, que é um morcego vampiro, um verdadeiro morcego vampiro, que também ganhei desse mesmo amigo biólogo. Eu ganhei ele mumificado. Eles fazem um trabalho de análise de impacto ambiental de turbinas de gerador eólico, e nessas turbinas colidem muitos animais, não no caso não o Desmodus rotundus, mas nas redondezas tinha uma construção abandonada e estava lá o cadáver do bicho seco, mumificado, secão já. E ele trouxe para mim de presente, eu limpei e montei. Aí eu sou doido por anatomia, e aí eu pego esses restos mortais dos bichos e desmonto, limpo e rearticulo, né? Esse é um Tadarida brasiliensis, o morcego mais comum no Brasil, que eu recentemente rearticulei, né? Aí aqui temos uma foto da fabulosa Tita Montrasi, procurem ela no Facebook, né?
satisfação garantida que vocês vão gostar do trabalho dela. E o trabalho fala por si só, uma foto maravilhosa. Temos pets do Yuri Seima aqui em cima, que ele me mandou de presente. Que imagino que ele tenha feito os pets para botar na roupa, mas eu achei que tinha que ser decoração da casa, que era bom demais para ficar só sendo lavado e estragado. Aí temos um dos morcegos, o que vocês viram ali, o morcego, a peça original. Aqui em cima a gente tem ela já pintada em resina. E tem trabalhos, o Michel Munhoz lá em cima, ele me desenhou numa multidão de zumbis, caveiras. Na peça original grande, a gente tá matando o George Bush. E aí, tipo, não coube tudo, daí, tipo, botei a parte que tinha eu. Entendi. Aí aqui pra cá, aqui é o... Esse é um pôster do filme A Volta dos Mortos-Vivos, meu filme favorito. Desde sempre? Desde sempre, desde criança. Aqui, essa máscara, na verdade é uma máscara mesmo, ela foi tirada do mesmo molde original da peça que foi feita a maquiagem do filme. É uma cena de uma zumbi que ataca numa cena específica e foi tirada do mesmo molde, só que é em gesso, né? Entendi. E aqui... esse é outro quadro que fala por si só. Sensacional. A Maldição do Ídolo. Peraí. Vamos para a parte mais espécula, então. Olha só que incrível. Os detalhes. Você pode falar um pouquinho dessa A Velha Bruxa? A Velha Bruxa é um personagem da EC Comics. A revista mais famosa deles era o Tales from the Crypt, que ficou famosa no seriado de TV. E essas revistas eram apresentadas, elas tinham 3 narradores: a Velha Bruxa, o Guardião da Câmara e o Guardião da Cripta. A minha favorita sempre foi a Velha Bruxa, e aí eu quis ter ela e fiz ela em uma miniatura. Ela tem algumas curiosidades, tipo, eram cabelos da minha mãe, que eu tirei por mais de um ano do pente dela, da escova dela. Fui tirando um por um até juntar e ter o suficiente, porque era a minha única fonte de ter cabelo branquinho, né? Uhum. E aí eu juntei por muito tempo até conseguir tudo. E aí quando eu confeccionei, ficou assim. Várias peças, caveiras. É a minha parte de coleções anatômicas, né? Tem esse crânio siamês. Ele é baseado, caso um monte de gente não saiba, na verdade, quem visitou lá a exposição. É baseado num crânio que existe mesmo, de verdade. E aí eu sempre, por tradição, fico com uma peça por exposição. Essa é a que eu escolhi ficar da Dança Macabre. Aí eu tenho coleção de tudo e mais um pouco. Mas a coisa que eu mais gosto é a anatomia. Na vida, inclusive, é anatomia, e eu tenho uma coleção de crânios de animais. Isso é muito incrível. E, novamente, nenhum foi abatido, todos coletados mortos na natureza morreram de forma natural. E você é vegetariano, né? Sou. É uma questão ética, o que é? Claro. É uma questão... Tudo se comunica. A ética de tu não... Eu não quero fazer parte da morte de animais, né? Muito menos a morte cruel. É mais saudável. Então, uma coisa corrobora com a outra. As coisas se comunicam. Nunca é isolado. E eu acho que eu não tenho por que fazer parte disso. E eu decidi que não faria mais parte e tem sido bom pra mim. Quadrinhos. Quadros. Crianças que vocês vão reconhecer. Pequeno Damien, Carol Anne, Regan. Isso é bem legal. Isso é um talismã taoísta para enxergar fantasmas. Chamam de mitologia? Na crença taoísta? Não sei. No taoísmo, eles acreditam, eles têm muito esse lance dos talismãs.
E eles fazem rituais com esse talismã. Tecnicamente esse talismã não funciona até ser feito o ritual. Ele é queimado e depois é passada a cinza desse talismã na pálpebra e, na teoria, tu passaria a enxergar fantasmas. Se isso já quis queimar? Não. Não, porque eu não acredito em fantasma, mas adoraria acreditar, gostaria muito, realmente, de verdade. Mas, porque é fascinante. É provavelmente, junto com a anatomia, o meu assunto mais favorito. Você gosta de... então. Eu gosto de decorar a casa como se fosse uma casa assombrada, né? E aí fazia sentido ter um talismã taoísta para ver fantasmas. Ao mesmo tempo, do lado dele a gente tem uma ranha, que é para afugentar espíritos ruins. Então eu só quero ver os fantasmas bons. Não sei, significa só porque eu gosto da ranha também. E aqui... Essa é a foto do... Puta, eu não vou lembrar o nome do lugar, mas é uma das fotos mais famosas de assombração que existe. E eu queria ter em casa. E aqui em cima é a minha foto favorita de assombração. Que na verdade é uma foto artística, né? Não é uma foto que ninguém acredita que foi feita, que era uma assombração, é só uma foto artística. Mas que eu acho que tem uma força muito grande. Sim. E aqui? Esse é o meu bebê de Innsmouth, também inspirado em Lovecraft. E eu queria um bebê em conserva, mas que fosse mutante. E que coisa mais legal do que tentáculos? Sim. Tentáculos. Uma peça do meu pai, ele que esculpiu esse Jesus. Essa é a única razão de eu ainda ter isso em casa, por respeito à memória do meu pai e ao trabalho dele. Mas eu não sou cristão, eu sou ateu, sendo mais claro. E eu pensei, bom, já que tem um Jesus gigante em casa, vamos transformar ele pelo menos numa coisa mais macabra, né? Que não me incomode, pelo menos. Incomodar não é a palavra, mas a questão é que tipo, eu não tenho fé nisso, então não tem nenhuma relação comigo, né? A não ser que meu pai fez a peça. Estamos então entrando no quarto do Léo, que é onde ele produz suas esculturas. Eu faço tudo aqui. A não ser lixar e furar coisas que fazem pó, que eu faço na área de serviço, o resto eu faço tudo aqui. Então, essas caveiras, você está trabalhando nelas? Tô. São tudo... Cada uma delas é um personagem diferente. Cada uma pertence a uma pessoa. Algumas pertencem a mim. Muito incrível. Aqui... Muitas eu me lembro você ter explicado. Ah, sim. Esse bafomé aqui... O que eu tô fazendo, tô trabalhando ainda nele. Eu tô fazendo a texturização de pelos, né? Pode ver que tem partes que estão lisas ainda. Nossa, muito incrível. E tem partes que já tem detalhes de pelo. Quando terminar, todinho vai estar coberto com pelos. E esse aqui... O Corinthians, das histórias em quadrinhos do Senna. Tô fazendo por uma amiga minha. Tá quase pronto, falta só o verniz, dar uns detalhezinhos no cabelo e fazer o óculos e tá pronto pra morar com ela pra sempre. Aqui também. Achei incrível. Essa CPU também, até a CPU dele é monstruosa. Tudo tem que parecer que mora aqui, né? É. Exatamente. E aqui um pouquinho da estante do que você coleciona, né? Ah, eu coleciono quinquilharia de... Não tem que eu não colecione, na verdade, né? Se é macabro, eu tô interessado. Pode falar um pouco dos venenos? Aqui a gente tem um pouco de tudo. Eu sou fascinado por rótulos de veneno e
porque tem um lance, tipo, que remete à era vitoriana, que eu acho fantástico, né? Acho muito interessante. E tem um monte de objetos anatômicos, assim, que eu procuro ter como referência, porque não existe maneira de tu retratar melhor uma coisa real do que tu dando acesso à coisa real. Tu sabe que textura tem, que cor tem, como ele se parece, né? Para pintar um osso mais realista, nada melhor do que tu ter um osso de verdade. Então eu tenho diversos tipos, de vários animais, e isso é o que me dá é tipo um banco de dados que tu tem ao vivo, tu tem tudo para manusear, para ver ao vivo. E aí a gente tem outras curiosidades, como uma semente de garra do diabo. Isso aqui ela prende nos animais e o bicho sai caminhando e solta em um outro lugar e a semente se abre em outro lugar, e assim foi espalhada a semente dessa planta. E por garra do diabo por motivos óbvios, né? Ali em cima tem peles de troca de pele de cobra, tem uma miniatura de Triceratops esqueleto, e esse é a peça que eu estava falando, que eu fiz. Eu devia ter 9 ou 11 anos quando eu fiz. Ah, não tenho certeza. Que incrível! E do lado, zumbis tosquíssimos, que eu tinha mais ou menos essa idade também quando eu fiz, e era em resina. E em resina não, em argila. Ai, você fez? Aham. Pera, eu não quero... Ai, que horror! Ah, para, não tá horrível, tá super legal. Ah, para uma criança de 8, 9 anos para, tá bom. tá incrível. Vamos diminuindo a minha idade, assim, pra não ficar tão feio. Tinha 5, mentira. E aqui são outras São os zumbis mais coisas. atuais, não tanto, já tem uns 10 anos que eu fiz esses. Olha que incrível. Nesse que tá em pé, tem uma curiosidade dele, que se tu aproximar da mão dele, ele só tem o dedo médio. E eu me preocupei em pesquisar quais eram os músculos que ele precisava para poder mandar dedo pra galera. E só sobrou isso na mão dele. Incrível. E ali em cima... Ah, mais peças antigas. Esse aqui é qual? São crampos que eu tô fazendo pra minha amiga Fernanda. Purple, tá quase. E aí falta pintura ainda. Ele tá bem empoeirado aí, na verdade. Porque nessa parte aqui de baixo pega bastante pó. Mas agora é questão de limpar, terminar de montar e pintar. E tá pronto. Essa é uma peça que eu tô trabalhando. Falta bastante coisa ainda. E é uma dama vitoriana lidando com um tabuleiro de espíritos. Uma curiosidade, as pessoas chamam de tábua Ouija, mas o Ouija é uma marca, assim como o Gillette. A lâmina de barbear é uma coisa e Gillette é a marca. O tabuleiro Ouija é uma marca, é um trademark no caso, né? E ela está lidando com uma das primeiras versões do tabuleiro de espíritos. Esse tabuleiro existe mesmo, a versão grande, né? E aí eu queria fazer uma das primeiras versões. Falta bastante coisa para ser feita ainda, mas já dá para ter uma ideia do que vai sair. Então, eu gostei particularmente aqui dessa estante. Temos bastante coisa do Dark Side, que sempre é generosa comigo. E alguns outros livros que não são deles, mas ficam junto. Muitos livros. Eita! Que te inspiram, Quem CDs dera tivesse também. bastante, mas a gente vai chegando lá, né? Aqui é a parte fofinha do quarto. São brinquedos de quando eu era criança. Aqui atrás são. tem aquele cachorrinho lá no fundo, o mais zoado, esse aí, é o Puito, é o meu cachorro. Eu ganhei ele no dia que eu nasci. Olha! E aí ele me acompanha, e eu chamo ele de Puito e os investigadores, porque na minha imaginação eles investigam o paranormal. Assim. E essa peça aqui? Essa peça, bem empoeirada, tem nome, ela se chama Boiling Point, ponto de ebulição, né?
que ela foi capa do disco de uma banda gaúcha chamada Panic. Foi fotografada e foi a capa desse disco. Nossa, sensacional. Bom, então, Léo, queria que você falasse um pouquinho. Se alguém quiser comprar uma peça sua ou encomendar, como é que faz? O melhor jeito é entrar em contato comigo via Facebook. Pelo Instagram tem também, embora eu não tenha nem celular. Entra pelo Facebook, Léo Dias de los Muertos, tem tanto o meu perfil quanto a página das esculturas, que lá só tem escultura, no perfil tem mais um monte de coisa. E ali é o melhor jeito de me contatar, mas também dá no Instagram, também tudo Léo Dias de los Muertos. E você faz muitas exposições também, né? Uma por ano, mais ou menos, assim, tipo, não é tantas assim, gostaria de poder fazer mais, mas é que tem que dar conta de fazer as peças, né, tipo, limitação física mesmo, de quantas peças consegue fazer ao mesmo tempo. Embora eu trabalhe em várias peças ao mesmo tempo, tem peças que são as encomendas do dia a dia, e tem peças que eu vou reservando para quando fizer uma exposição. Então, na medida que eu vou tendo mais coisas, eu vou montando mais exposições. Acho que até o final do ano tem mais uma em São Paulo. Mais uma em São Paulo. E você pretende ir sempre para São Paulo? Sim, o João Gordo, né, do Rato de Porão, ele tem uma loja, ele que convidou para essa última exposição. E ele convidou, passa a fornecer aqui para a loja e tal. Eu, claro, com certeza, vai ser muito legal. E ele convidou para fazer mais uma, né, agora a gente só está acertando a data. E eu gosto da cidade, né, tenho muitos amigos lá e é legal, né, que tipo, mais gente tem acesso a ver não só por fotos, né, porque senão só quem mora em Porto Alegre vê ao vivo, né, e quem compra, claro, mas assim, que em quantidade, que vê todo mundo ao mesmo tempo, só em exposição mesmo, né. Bom, galera, aqui está o logo do Léo. Eu queria que... E esse aqui é o livro de presença. Da exposição do ano passado, que rolou durante a Fantaspua. Você poderia explicar um pouquinho o significado do logo? Claro. Pela mesma razão que eu fiz o escafandro de Mergulho no Inferno, eu tive a ideia do logo, né? Que eu precisava de um logo, de qualquer forma, para mim. E eu cheguei à conclusão que tudo que eu faço meio que gira em torno da mesma coisa, que é esse meu mergulho no inferno. Então, eu procurei simbolizar ele usando os arpões, que é coisa clássica de mergulho, embora seja relacionada à caça, coisa que eu não gosto, mas é uma coisa clássica de mergulho. O símbolo do enxofre, que é um dos símbolos mais associados ao inferno, né? E a flor de lis, ela tem diversos usos, né? Diversas simbologias, mas nesse caso de cartas náuticas, ela é associada ao norte. Só que eu moro no sul, então eu virei ela de cabeça para baixo. E o inferno também costuma ser, o simbolismo dele é sendo o subsolo, né? Então eu virei ela de cabeça para baixo e fundi com o símbolo do enxofre e cruzei com os arpões, que eu achei que simbolizava bem o lance de mergulhar no inferno. Eu tô me sentindo muito mágica, peraí. Diretamente da cripta mágica do Léo Dias, brincando com magia, luz e sombras. Bom, se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like, comente. Tudo relacionado ao Léo vai estar aí na descrição do vídeo. Sigam o Léo nas redes sociais e até o próximo vídeo. Até lá, galera. Valeu.